Esse vídeo é para você que está em dúvida entre alugar um imóvel ou financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Para você que está em dúvida entre alugar ou financiar por um financiamento que não seja do Minha Casa Minha Vida, um financiamento convencional de algum banco. E também para você que já tem dinheiro para comprar um imóvel à vista, mas está em dúvida se vale a pena continuar no aluguel ou fazer a compra do imóvel. Ou seja, nesse vídeo a gente vai estudar todas as possibilidades possíveis em se tratando de ficar no aluguel ou comprar um imóvel próprio. E esse tema de alugar ou comprar um imóvel para morar é um dos mais polêmicos e controversos da educação financeira. Você vai ver gente defendendo que você continue no aluguel, que o aluguel é mais vantajoso, vai ver gente defendendo que você financie, mas tudo depende da sua situação concreta e por isso que esse é o vídeo definitivo sobre esse assunto, o último vídeo que você vai precisar assistir porque eu vou abordar todas as situações. Então já deixa o seu curtir nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, @Fonte da Fortuna. Pessoal, eu vou começar pela hipótese mais comum que abarca mais de 80% das famílias brasileiras, que é a dúvida entre ficar no aluguel ou financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Eu só quero lembrar que esse tema de financiamento e aluguel, ele não é estritamente financeiro, tem outros fatores que você tem que levar em conta. Por exemplo, se você precisa de muita mobilidade, você não sabe se vai mudar de cidade, às vezes você fica um tempo num local, depois em outra cidade, outro estado. Nesse caso, é claro que o aluguel é a melhor solução para você. Por outro lado, se você já tem mais certeza que vai ficar naquela cidade, naquele bairro, aí sim você vai entrar nessa dúvida de alugar ou financiar a sua casa própria. Então vamos lá, primeira situação, a dúvida entre alugar ou financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Vamos primeiro ver as características desse programa para saber se você pode participar dele ou não. Atualmente, o programa Minha Casa Minha Vida atende famílias que ganhem uma renda bruta mensal de até R$8.000. E o valor máximo do imóvel que você pode adquirir por esse programa é de R$350.000, mas esse valor vai mudando de acordo com as faixas de renda. Então vamos primeiro olhar aqui as faixas de renda. A primeira faixa é para as famílias que ganham até R$2.000 brutos por mês. Se essa família residir, por exemplo, nas regiões norte e nordeste do Brasil e tiver FGTS, ela vai conseguir uma taxa de juros de apenas 4%. Se for nas outras regiões, sul, sudeste e centro-oeste, aí vai para 4,25%. Se ela não for cotista do FGTS, aí a taxa de juros vai para 4,5% nas regiões norte e nordeste e para 4,75% nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Então veja que há diferenças dependendo da faixa de renda da família, dependendo de onde ela mora, de qual região do país ela mora e dependendo de se a pessoa que for pegar o financiamento for cotista do FGTS ou não, ou seja, tiver FGTS ou não. Depois a gente tem outra faixa de renda de 2.000 a 2.640, veja que os juros mudam um pouco. Depois de 2.640 a 3.200, os juros já são diferentes. De 3.200 a 3.800, novamente mudam os juros, de 3.800 a 4.400 e depois de 4.400 a R$8.000. Então veja que o programa Minha Casa Minha Vida, ao contrário do que muita gente pensa, que é só para pessoas mais humildes com uma renda muito baixa, não. Esse programa atende até mesmo famílias de classe média, média baixa, que tem uma renda que pode chegar a R$8.000. E qual que é o valor máximo do imóvel que você pode comprar nesse programa? Como eu falei, varia também de acordo com as faixas do programa. Então essa tabelinha aqui, você vê os valores para as faixas 1 e 2 de renda do programa Minha Casa Minha Vida, que eu mostrei agora há pouco as faixas de renda, e veja que os
valores mudam um pouco de acordo com o município, o tamanho do município, ou melhor dizendo, o número de habitantes do município, mas fica em torno de R$250 mil. Isso para as faixas de renda 1 e 2 do programa. Na faixa 3, que são as famílias que ganham de R$4.400 a R$8.000, o valor máximo do imóvel é de R$350 mil. E uma outra informação importantíssima é que para as famílias que estão nas faixas de renda 1 e 2 do programa, o governo oferece ainda um subsídio que paga uma parte do financiamento. Esse subsídio pode ser de até de 95% para as famílias de renda mais baixa da primeira faixa do programa. Ou seja, para essas famílias de renda muito baixa, na prática, ela só vai pagar 5% do valor do financiamento. Os outros 95% o próprio governo é quem vai pagar. E esse subsídio, ele pode chegar a até R$55 mil. Então, dependendo da faixa, dependendo do valor do imóvel, do financiamento, até R$55 mil, o próprio governo pode pagar desse financiamento. Então a pessoa deixa de pagar até esse valor de R$55 mil. Agora, pessoal, só dessas informações que eu trouxe até aqui do programa Minha Casa Minha Vida, já dá para ver que é um programa muito vantajoso para quem quer financiar o seu imóvel, porque você tem taxas de juros muito menores que o padrão do mercado, começando em 4% e indo até um máximo de 8,16%. Se a gente pegar hoje um padrão de mercado, tá na casa dos 11, 12%, então os juros são mais baixos. Além disso, você tem esse subsídio do governo que paga uma parte do financiamento, até o valor de R$55 mil, para as famílias de renda mais baixa. Sem contar que você pode usar ainda o seu FGTS, se você tiver FGTS, é claro, para ajudar a dar entrada no seu financiamento, e também pode usar esse FGTS para fazer a amortização das parcelas desse financiamento. A amortização é uma forma de você pagar o seu financiamento mais rápido. Então, se você financiou, por exemplo, em 30 ou 35 anos, fazendo a amortização, pegando uma parte do seu FGTS ou mesmo pegando um dinheirinho que você consegue poupar todos os meses e antecipando o pagamento das parcelas por meio dessa amortização, você vai conseguir quitar o seu financiamento muito antes do prazo e, resultado disso, vai pagar muito menos juros. Se você quiser saber mais sobre a amortização, eu já gravei um vídeo completo sobre isso, vou deixar o link aqui em cima e também na descrição do vídeo. Mas veja que com tantas vantagens do Minha Casa Minha Vida, é muito claro que vale mais a pena você financiar o seu imóvel por esse programa do que ficar no aluguel. Vou te dar um exemplo prático. Então imagine um imóvel de R$250 mil. Quanto que vale o aluguel desse imóvel? Normalmente o aluguel fica em torno de 0,5% ao mês do valor do imóvel. Então, para um imóvel de R$250 mil, o aluguel vai ser de R$1.250 por mês em média. E eu fiz uma simulação lá pelo próprio site da Caixa Econômica Federal, tem um simulador de financiamento que você pode fazer a sua própria simulação. Peguei um imóvel de R$250 mil, imaginando um financiamento pelo prazo máximo de 35 anos ou 420 meses e um valor de financiamento aqui de quase R$119 mil. Lembrando que no caso da entrada você pode usar seus recursos do FGTS, pode ter subsídio do governo para ajudar a pagar, você pode usar seus recursos próprios, enfim, tem várias formas de essa entrada ficar muito mais fácil de você pagar. Bom, nesse contexto, com juros subsidiados aqui nessa simulação que eu fiz de 5,5% ao ano, juros efetivos de 5,64% ao ano, a primeira prestação vai ser de R$884 e a última prestação de R$309. Porque aqui a gente está usando o sistema saque, em que as prestações são decrescentes, começam mais altas e vão caindo com o passar do tempo. Esse é o tipo de financiamento mais comum de se fazer, que é o saque. É diferente do financiamento que usa a tabela Price, em que as parcelas não vão caindo. Aqui no saque a parcela vai caindo. Então você vai começar com uma parcela de R$884, que é menor do que o valor de aluguel de R$1.250. Então, obviamente,
compensa o financiamento. Você está pagando por uma coisa que é sua e está pagando mais barato do que você pagaria no aluguel. Lembrando também que o aluguel todo ano vai ser reajustado, e quando você compra o imóvel, faz o financiamento, você vai ter um bem seu, que na verdade só vai ser seu de fato quando você terminar de pagar o financiamento, mas é um bem que será seu e que também vai se valorizando todos os anos, acompanhando em geral a inflação. Então, em resumo, para quem pode financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida, certamente o financiamento é mais vantajoso do que pagar aluguel. E isso se aplica a pelo menos 80% da população brasileira que tem essa renda que cai aqui no programa Minha Casa Minha Vida. Agora, pessoal, como eu falei, nesse vídeo eu vou abordar todas as situações possíveis. E antes de a gente entrar nesse tema, pessoal, um aviso rápido. Eu reabri as inscrições para o meu curso Liberdade Financeira, o curso em que eu te ensino a investir, mesmo que você esteja começando do zero. A gente aborda todos os investimentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, criptomoedas, previdência privada. É um curso completíssimo. Você tem um ano de acesso, um ano de suporte, tirar dúvidas para mandar as suas dúvidas. Eu faço lives mensais para os alunos, então uma vez por mês você vai poder participar de uma live comigo, junto com os outros alunos, para tirar suas dúvidas diretamente comigo. É um curso completíssimo com o melhor custo-benefício do mercado, eu posso te assegurar isso. Se você quiser saber mais detalhes, clica no link da descrição que vai te redirecionar para o site do curso, e lá tem todas as informações e o botãozinho para você fazer a sua matrícula e ser o meu aluno agora em 2024 e aprender a investir bem o seu dinheiro. Então vamos lá, continuando. Vamos falar agora de uma família de classe média, média alta, que tem uma renda mais elevada e que está em dúvida entre alugar ou financiar pelo financiamento comum de mercado, não pelo Minha Casa Minha Vida, um imóvel de valor de R$500 mil. Então vamos imaginar que essa família tem uma renda média mensal de R$12 mil, quer comprar um imóvel de R$500 mil, ela tá fora do Minha Casa Minha Vida, primeiro porque a renda ultrapassa os 8 mil, segundo porque o valor do imóvel ultrapassa o máximo de 350 mil do Minha Casa Minha Vida. Primeira coisa, quanto que seria o aluguel desse imóvel? Considerando o aluguel de 0,5% do valor do imóvel, que é a média do Brasil, o aluguel vai ser de R$2.500. Então, se ela ficar no aluguel, ela vai pagar R$2.500 por mês, ou ela tem a opção de financiar esse imóvel de valor total de 500 mil. Para financiar, ela vai precisar dar pelo menos 20% de entrada, ou seja, R$100 mil, e financiar os outros R$400 mil. E eu fiz essa simulação usando aqui o Banco Itaú, que é um banco forte também em financiamento habitacional, e veja que você vai conseguir uma taxa de juros aqui em torno de 11% ao ano, nesse momento agora. É claro que com a queda da Selic ao longo desse ano, provavelmente essas taxas vão se reduzir um pouco, mas hoje seria 11% ao ano. A primeira parcela seria de R$4.500 e a última parcela pelo sistema saque R$985. E isso considerando um financiamento de prazo máximo de 35 anos. Ou seja, no final do financiamento, se você levar os 35 anos para pagar, você vai ter pago mais de R$1 milhão, ou seja, daria para comprar 2 apartamentos, e o custo efetivo total dos juros é 11,6%. Lembrando, taxa de juros de 11%, mas o custo efetivo total é sempre um pouco maior porque tem seguro, tem outras coisas embutidas ali. Agora, vamos pensar, se ela fizer o financiamento, ela vai pagar inicialmente R$4.500 de prestação e ela não vai ter aqueles R$100 mil que ela deu de entrada, que se tivesse com ela, renderia aí em torno de 4% ao ano se fizesse investimentos conservadores, e isso acima da inflação e já deduzido o imposto de renda. Essa seria uma rentabilidade já líquida e real. Ou seja, daria uma rentabilidade de uns R$333 por mês. Ou seja, o custo total disso, de fazer o financiamento, pagar a prestação e não ter mais aqueles 100 mil na sua mão rendendo, é de quase R$5 mil
por mês, que é praticamente o dobro do valor do aluguel desse mesmo imóvel, que é R$ 2.500. O que nos leva a crer, a princípio, que ficar no aluguel seria mais vantajoso. Claro que a gente tem que lembrar que o aluguel vai sendo reajustado, todo ano sobe, a renda da pessoa provavelmente também vai subir, não necessariamente, mas provavelmente vai subir. Por outro lado, quando você compra um imóvel seu, ele também vai ganhando valor com o passar do tempo, acompanhando pelo menos a inflação. Mas a gente tem essa diferença muito grande. Ficar no aluguel, a princípio, é mais barato do que financiar, pelo menos no início do financiamento, quando a parcela é mais alta. Mas muitas pessoas querem ter o seu imóvel próprio, querem comprar imóvel próprio. Com toda a razão, tem muitos benefícios você ter o seu imóvel próprio. E nesse caso, eu tenho duas dicas. Uma delas é você faz o financiamento, só que vai amortizando esse financiamento o mais rápido possível para que você não pague tantos juros no final. E a segunda possibilidade é você ficar no aluguel durante um tempo e essa diferença de valor que você poupa todos os meses, você vai investindo para depois de alguns anos você ter mais dinheiro para dar uma entrada maior no financiamento ou fazer um financiamento por um prazo menor, de forma a que você não vai ter que pagar uma prestação tão alta e juros tão elevados. Mas veja que para famílias de renda mais alta que estão nessa dúvida entre alugar ou financiar um imóvel de valor um pouco mais alto, a questão não é tão simples. Você pode tomar uma boa decisão permanecendo no aluguel durante um tempo, como também pode tomar uma boa decisão fazendo o financiamento de imediato, mas se comprometendo com você mesmo a amortizar esse financiamento para você diminuir o valor dessas parcelas ou diminuir o prazo do financiamento a fim de que você pague menos juros. Não existe uma resposta tão simples como é o caso de quem vai financiar pelo Minha Casa Minha Vida, que nitidamente o financiamento vale mais a pena do que o aluguel. Nesses casos de famílias de renda mais alta, precisa se pensar um pouco mais, fazer mais contas, porque as duas possibilidades, ficar no aluguel pode ser interessante, como também financiar de cara pode ser interessante. E por fim, a terceira hipótese, que é a menos comum de acontecer, é a dúvida entre alugar ou comprar um imóvel à vista. Então vamos imaginar uma família de alta renda que conseguiu juntar R$ 1 milhão e ela tem essa dúvida entre ficar no aluguel ou fazer a compra à vista desse imóvel, sem financiamento nenhum. Um imóvel de R$ 1 milhão tem um aluguel mensal de aproximadamente R$ 5 mil, tendo em vista aquilo que eu expliquei, que o aluguel fica em torno de 0,5% ao mês do valor do imóvel. E nesse caso vai depender dos investimentos que essa pessoa ou família faz. Se ela investir R$ 1 milhão apenas em investimentos super conservadores, que vão ter uma rentabilidade líquida real, já descontada a inflação e os impostos, de 4% ao ano, que é o que você vai ter se você deixar todo o seu dinheiro, por exemplo, em Tesouro Selic ou no CDB rendendo 100% do CDI, você vai ter uma rentabilidade mensal de aproximadamente R$ 3.333 por mês. Ou seja, é menos do que o valor do aluguel. Nesse caso, é mais vantajoso você comprar o imóvel. Se você tiver uma carteira de investimentos mais diversificada, que te dê uma rentabilidade de 6% ao ano, por exemplo, lembrando, já tirando a inflação e os impostos, você vai ter uma renda média de R$ 5 mil com esse seu investimento de R$ 1 milhão, que é exatamente igual ao valor do aluguel do imóvel. Então, nesse caso, tanto faz você alugar ou comprar, vai dar na mesma em termos financeiros. Agora, se você é uma pessoa mais agressiva, que vai, por exemplo, colocar esse R$ 1 milhão em fundos imobiliários que vão te render só de dividendos em torno de 9% ao ano, você vai ter uma renda mensal de R$ 7.500 por mês, que é maior do que o aluguel, e nesse caso é melhor você deixar o seu dinheiro investido e viver pagando o aluguel de R$ 5 mil, porque ainda vai te sobrar R$ 2.500 para você reinvestir. Mas é claro que nesse caso é um cenário de investimento de risco, porque fundos imobiliários são um investimento de risco mais alto, porque
é renda variável. Então veja que para cada situação tem uma resposta diferente. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus amigos, com a sua família, porque esse realmente é o vídeo definitivo para tirar todas as dúvidas sobre alugar ou financiar, ou alugar e comprar à vista. Aqui a gente abordou todas as situações possíveis. E não se esquece, é claro, de deixar o seu curtir aqui, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, @fonte da fortuna. Um forte abraço e até o próximo vídeo.